Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Farei com vocês hoje o módulo 36, parte 1. Compartilho com vocês a partir de agora a minha tela. Esse módulo trata de 3 presidentes da República, sendo eles Afonso Pena, o vice do Afonso Pena, Nilo Peçanha, e o presidente eleito a partir de 1910, o Hermes da Fonseca. E, portanto, para melhor compreendermos esse período, eu resolvi dividir essa aula em 2 partes. Então, agora a 36, parte 1, e na próxima aula, a 36, parte 2. Tudo bem? Vamos lá? Maravilha, então. Vou começar a fazer com vocês, portanto, a aula sobre o governo do presidente Afonso Pena, do mineiro Afonso Pena, certo? Bom, seguinte, Afonso Pena era um político bem influente desde a época do Império. Ele havia sido conselheiro do imperador Dom Pedro II. Era, portanto, um senhor de idade avançada para a época. Com a influência política, elegeu-se presidente da República em 1906 e deveria cumprir o seu mandato até 1910. O seu mandato foi interrompido em 1909 em razão do seu falecimento. Então, Afonso Pena é o primeiro presidente da República cujo mandato se encerra em razão do seu falecimento. Mineiro Afonso Pena, o primeiro mineiro no contexto da política do café com leite. É o quarto presidente civil da história do Brasil, depois de 3 presidentes paulistas, Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, o primeiro mineiro, Afonso Pena. Tudo bem? Bom, o Afonso Pena elegeu-se presidente da República depois de concordar com a assinatura do Convênio de Taubaté. Rodrigues Alves, que governou o Brasil antes dele, não aceitou ser o responsável pelo Convênio de Taubaté, pois o seu governo já estava em fase de encerramento e houve, portanto, uma negociação para atrelar o apoio à candidatura do Afonso Pena à assinatura do Convênio de Taubaté. E assim se deu. O Convênio de Taubaté foi um mecanismo para a valorização dos preços do café, pois naquele momento havia uma superprodução. Superprodução no que se refere a uma produção maior do que a capacidade de consumo do mercado estrangeiro. Tanto é que uma das consequências desse período será um maior incentivo ao consumo interno do produto. O Convênio de Taubaté realiza-se, óbvio, na cidade citada e reúne ali os cafeicultores dos 3 estados envolvidos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram, respectivamente, os maiores produtores, e também havia o apoio dos governadores desses estados. Houve, portanto, uma negociação para que eles conseguissem contrair um empréstimo no exterior com o objetivo de comprar o próprio café. Sim, essa era a ideia do Convênio de Taubaté. Vou fazer a leitura do parágrafo que eu escrevi para vocês e depois farei um comentário, tá bom? Então vamos nessa. O Convênio de Taubaté, assinado em 1906, determinava um acordo entre os cafeicultores e os governadores dos principais estados produtores de café do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para contraírem um empréstimo internacional, junto aos Estados Unidos e à Inglaterra, de 20 milhões de libras. Então, veja a quantia, meus queridos, 20 milhões de libras, para comprar o excedente da produção cafeeira, em razão dessa superprodução, armazenando-o temporariamente com o objetivo de manter os preços comerciais do produto, evitando, portanto, a desvalorização, fazendo uma política de valorização. E, posteriormente, recolocá-lo no mercado para comercialização. Bom, vejam vocês, havia mais café do que mercado consumidor. E, obviamente, nós sabemos que quando isso acontece, a própria lei de oferta e procura do mercado faz com que haja uma queda dos preços. Esse era o ponto. Havia mais produtos do que a capacidade de consumo, naturalmente os preços cairiam.
para evitar a queda dos preços, ou seja, como eu coloquei ali dentro do parênteses, para evitar a desvalorização do produto, preço do café, eles resolveram adotar um mecanismo um tanto que heterodoxo, um mecanismo, digamos, até então não utilizado. Eles comprariam o próprio café, porém, com dinheiro emprestado. Portanto, se você parar para pensar, eles comprariam o café pelo preço comercial, pelo preço de mercado. Então, não haveria essa desvalorização. Só que o objetivo era comprar e armazenar, comprar e estocar, para que futuramente pudessem recolocar o produto no mercado de exportações e isso asseguraria o preço do produto. Digamos que a ideia é interessante, a primeira parte dela funcionou como previsto, pois eles conseguiram um empréstimo de 20 milhões, compraram o excedente da produção. Quando nós tratamos de excedente, estamos falando daquela parte superior à capacidade do mercado consumidor, armazenaram esse excedente e ficaram esperando o momento de recolocá-lo no mercado. Isso não aconteceu. Mesmo incentivando o consumo interno, mesmo adotando medidas de qualidade do produto para exportação, ainda assim a produção era maior que a capacidade de consumo nos anos que se seguiram. Porém, para que o convênio de Taubaté, de fato, fosse efetivado, se realizasse, foi necessário o aval do governo federal, sim, o presidente da República, na figura de chefe do executivo, ele assumiu as dívidas do convênio como um avalista. O Estado brasileiro, na figura do presidente, deu o seu aval, ou seja, foi como se, indiretamente, o presidente tivesse dito: se os cafeicultores não cumprirem com o pagamento do acordo, o Estado brasileiro fará. E assim foi feito. Como não houve uma valorização, como não foi possível recolocar o produto no mercado, o Estado brasileiro assumiu as dívidas do convênio. Ou seja, o governo federal assumia as dívidas de um setor privado da economia. Eu diria para vocês que não foi a única vez na história que isso aconteceu, mas isso tem nome. O nome disso significa, ou chama-se socialização das perdas. Sim, quando os cafeicultores obtinham lucros exorbitantes, os lucros ficavam consigo. Mas quando os cafeicultores tiveram esse prejuízo, o prejuízo foi assumido pelo governo federal. O que nós não podemos esquecer é que o dinheiro do governo federal é dinheiro público. E se é dinheiro público, é dinheiro de todos. Infelizmente, no nosso país, nós não temos essa maturidade política. Nós sempre falamos do dinheiro do governo, os recursos do governo, e por isso que nós não reconhecemos o público como algo de todos. Nós reconhecemos o público como algo do Estado que não me pertence. Esse é um dos grandes problemas da política brasileira, envolvendo, obviamente, o conceito de cidadania. Mas, especificamente no assunto que está sendo abordado, foi isso que aconteceu. No fim das contas, o empréstimo foi feito com um aval do governo federal, os cafeicultores não conseguiram recolocar o produto no mercado, evitaram a queda dos preços por um período, depois isso inevitavelmente voltaria a acontecer, mas em relação ao empréstimo, o governo federal chamou para si a responsabilidade, tornando-se o responsável. As dívidas que eram de um convênio específico passou a ser uma dívida do governo federal, ou seja, 20 milhões de libras a mais contabilizavam a nossa dívida externa. Tudo bem? Então, o finalzinho, o desfecho está aí. Ó. O governo federal foi avalista e assumiu as dívidas do convênio de Taubaté. O nome disso é política de socialização das perdas. Volto a dizer, quando o lucro de um setor é obtido, ele fica restrito a tal setor. Quando esse setor tem um prejuízo e recorre ao Estado, o Estado o auxilia com dinheiro público, e dinheiro público é dinheiro de todos. O dinheiro que foi utilizado
para saldar as dívidas do convento Taubaté poderia ter sido investido em inúmeras outras áreas sociais, beneficiando o cidadão brasileiro. Mas isso é uma outra conversa. Estamos falando especificamente do convento Taubaté e foi isso que aconteceu. O que se vê aqui, acima de tudo, é que a cafeicultura dava os seus primeiros sinais de crise já no comecinho do século XX. A crise definitiva da cafeicultura virá no final da década de 20, 1929, motivada pela crise nos Estados Unidos, pela quebra da Bolsa de Valores, aí sim a cafeicultura iria à ruína naquele momento. Mas já no início do século XX, observa-se o seguinte: como o cultivo de café era altamente lucrativo, muitos proprietários rurais aqui do Sudeste, eles optaram pelo cultivo do produto. Acontece que a capacidade de consumo não era equivalente ao volume de produção. Então, o convento Taubaté, além de tudo, ele demonstra isso também, que havia uma produção cafeeira superior à capacidade de consumo do mercado estrangeiro. E isso leva, como já foi dito também, a uma maior propaganda estimulando o consumo de café no Brasil. Beleza? É claro que o café que ficava no Brasil, e até hoje ainda fica, é o café de menos qualidade. O café com mais qualidade produzido no Brasil, ainda hoje, é exportado. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. 1909, Afonso Pena faleceu, idade avançada. Na época, não havia, claro, uma forma de especificar as razões do óbito e considerava-se, então, causas naturais, ou seja, não foi vitimado por nenhum atentado ou por alguma doença que tenha sido apresentada, certo? Morreu em decorrência da idade. E a Constituição determinava que, na ocasião do óbito do presidente, o vice assumisse e continuasse o mandato desde que o presidente tivesse cumprido, no mínimo, metade do mandato. O Afonso Pena havia cumprido? Sim. Tinha assumido em 1906, faleceu em 1909, 3 anos depois. O mínimo era de 2 anos de mandato para que o vice continuasse. Então, o vice continuou. O vice chamava-se Nilo Peçanha, um presidente mulato, assim como o próprio Campos Salles e o Rodrigues Alves, embora todos eles tenham escondido isso. Na época havia, claro, um racismo muito mais explícito do que o que há hoje, embora ainda haja racismo, sabemos disso, mas na época, logo após a abolição da escravatura, isso ainda era muito mais latente, muito mais explícito, muito mais evidente. Então, o Nilo Peçanha, ele foi chamado, inclusive no Rio de Janeiro, apelidado de um mestiço, por ser mulato, mas ele próprio escondeu o quanto pôde. O mesmo fez o Machado de Assis, o mesmo fizeram os outros dois presidentes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Isso já deixa bem claro que, se era necessário esconder a sua condição étnica, era porque o preconceito graçava de forma brutal, certo? O Nilo Peçanha assume, portanto, em 1909, governa até 1910. Ele era do Rio de Janeiro, beleza? Então, temos aí um carioca, ou fluminense, como se dizia na época, governando o Brasil. Detalhe, Nilo Peçanha tinha uma sólida carreira política, tinha sido deputado, tinha sido senador, foi governador do Rio de Janeiro, certo? Ou presidente de Estado, como se chamava na época. A principal marca do seu governo foi a criação do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, que podemos dizer seria substituído pela FUNAI nos anos 60. Então, o SPI é precursor na política indigenista brasileira. Fala-se que o SPI foi criado a pedido do Marechal Cândido Rondon ao presidente da República. O Rondon já fazia um trabalho de contato com os indígenas na região norte, especificamente no estado do Amazonas, que depois teria, né, alguns estados ali reclassificados, como é o próprio caso de Roraima e Rondônia, Rondônia em homenagem ao Rondon, é por isso que tem esse nome, tudo bem? Então, a pedido do Rondon, fora criado o SPI. O SPI ele tinha como atribuição um projeto de civilização dos indígenas, certo? Ou seja, havia a necessidade, segundo o ponto de vista claro destes indivíduos do SPI, em particular do Cândido Rondon, em trazer
os indígenas para o convívio social. E claro que o termo civilização sempre foi utilizado quando esse assunto era abordado. O próprio Cando Rondon, ele tinha uma frase que o representava, que era a seguinte: morrer se preciso for, porém matar nunca. Pode ser que essas ações, claro, não tenham sido todas conflituosas, mas não podemos esquecer que muitas vezes o simples contato dos brancos com os indígenas eram fatais para os indígenas que não tinham imunidade para as enfermidades, doenças levadas pelo branco. Enfim, o SPI foi o primeiro projeto de atenção aos indígenas, que futuramente seria responsável por demarcação de terras, para criar as reservas indígenas, locais nos quais os indígenas poderiam conviver de maneira comunitária e, digamos, tendo essas terras as suas legítimas definições legais, certo? Bom, Nilo Peçanha, ele apoiou a candidatura do Hermes da Fonseca, certo? E nessa eleição presidencial de 1910, nós tivemos uma eleição, sim, bem competitiva, certo? Por quê? São Paulo e Minas Gerais romperam. Eles não chegaram num acordo para saber qual estado deveria lançar um novo candidato. E, no fim das contas, o candidato na eleição de 1910, ele não era nem paulista, nem mineiro, nenhum dos dois. Eles tiveram o apoio de São Paulo e de Minas Gerais, claro, cada um de um lado nessa eleição, mas nenhum deles representava aquele acordo da política do café com leite. Ela foi rompida. Está aqui, ó, eleição presidencial de 1910, rompimento da política do café com leite. Rui Barbosa era baiano, embora tivesse feito toda uma carreira jurídica e política no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rui Barbosa fora ministro da Fazenda do primeiro presidente da República do Brasil, Teodoro da Fonseca, e carregava consigo uma espécie de estigma, pois o Rui Barbosa idealizou uma política econômica que fracassou. Ela é denominada de encilhamento, a crise econômica do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, pois na ocasião ele estimulou a emissão de papel moeda sem lastro e isso levou a uma elevada inflação, falência de empresas, especulação na bolsa de valores, enfim. Então, sim, muito tempo já havia se passado, é verdade, quase 20 anos de história adiante, mas Rui Barbosa, nas eleições, era apontado como aquele, o responsável pelo fracasso da política econômica, enfim. Olhando com os olhos de hoje, percebemos que o Rui Barbosa tinha, sim, a melhor proposta, pois ele propunha uma mudança, uma ruptura, que inclusive acabaria com as práticas coronelísticas. O Rui Barbosa teve o apoio das oligarquias dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, nós temos aqui um trio de peso: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, apoiando a candidatura do Rui Barbosa. Tal candidatura foi denominada de campanha civilista, pois era o civil, Rui Barbosa, contra o militar, Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca era marechal do Exército. O Rui Barbosa propunha o voto secreto, vejam vocês, para acabar com o voto de cabresto, para acabar com os currais eleitorais. Ele achava que uma reforma eleitoral era fundamental. Então, o voto secreto. Também propunha uma reforma na Constituição e a adoção, a elaboração de um Código Civil. O Rui Barbosa, portanto, tinha, sim, uma proposta de ruptura com a política das oligarquias. Talvez por isso, quem de fato recebe o apoio das oligarquias, digamos, de oposição, seja o Marechal Hermes da Fonseca. O Hermes era gaúcho, tá? E teve o apoio de Minas Gerais. O Hermes da Fonseca, ele adotou um modelo político que visava a manutenção da chamada velha política, ou seja, da política das oligarquias, que ele, quando eleito, ele venceu essa eleição, já antecipando o pleito, quando eleito, ele adotou
um modelo batizado com o nome de política das salvações, certo? Por quê? Pois todos aqueles que se colocaram contra a sua candidatura foram por ele confrontados depois de eleito. Inclusive, alguns governadores foram substituídos por políticos que lhe apoiavam. Essa substituição de governadores, representantes das oligarquias de oposição, por políticos mais jovens e ligados à figura do presidente, ganha o nome de política das salvações. Mas o governo Hermes da Fonseca será comentado de forma específica, de forma mais aprofundada, na segunda parte dessa aula. Tudo bem? Então, o mandato que transcorreu de 1906 a 1910 teve dois presidentes. O Afonso Pena, que faleceu durante o exercício do mandato e que tem como marca do seu governo o Convento de Taubaté uma tentativa de evitar a queda dos preços do café no mercado internacional, algo que não foi alcançado, ok? E, além disso, o governo federal tornou-se responsável pela dívida, pelo empréstimo de 20 milhões. Após o falecimento dele, vem o Nilo Peçanha, responsável pela criação do SPI, primeiro Serviço de Proteção aos Indígenas, e responsável também pelo processo eleitoral de 1910, que deu a vitória ao Hermes da Fonseca. Algo que o Rui Barbosa nunca se conformou. O Rui Barbosa sabia que ele era muito melhor formado, muito melhor preparado, tinha sido representante no Brasil lá na Europa, lá na Holanda, em Haia, no tribunal de Haia, foi chamado de Águia de Haia, era um jurista dos mais respeitados, mas não conseguiu realizar aquele que era o seu grande sonho individual, de ter sido presidente do Brasil. Inclusive, ele dizia, olha, até aquele lá conseguiu ser presidente e eu não consigo. Pois é, para que a gente entenda como uma ação política, às vezes, marca o indivíduo. Infelizmente, ele é um dos poucos exemplos da história do Brasil. E muitos outros com ações muito mais sérias, com situações muito mais graves, não só se reelegeram, como continuam na política brasileira até os dias de hoje. Poderia citar um exemplo do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment, descobriu-se uma série de ações não tão lícitas da sua pessoa e ainda hoje é senador da República. No caso do Rui Barbosa, bastou o Ministério da Fazenda com um plano econômico frustrado para que ele carregasse até o fim da vida o rótulo de ter sido responsável pela crise do encilhamento. Tá bom? Então, queridos, essa primeira parte trata desse momento conturbado, a primeira vez em que a política do café com leite fora rompida. Então, nem paulista, nem mineiro, gaúcho. Beleza? O quinto presidente da República do Brasil é o gaúcho Hermes da Fonseca, mas nós falaremos dele na parte 2 dessa aula, tá bom? Agora, eu gostaria de fazer com vocês alguns exercícios dessa primeira parte, tá? Então, venham comigo aqui, ó. Módulo 36, governo do Afonso Pena, governo do Nilo Peçanha e governo do Hermes da Fonseca, certo? Então, queridos, ó, eu vou começar. Primeiro exercício, a resposta está aí, mas nós comentaremos, obviamente, cada uma delas. Com relação ao convênio de Taubaté, responda as questões, tá? Responderemos. Quais os estados envolvidos? Está lá no resumo, você deve se lembrar, ok? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respectivamente, eram os estados que mais produziam café. Em primeiro lugar, São Paulo, segundo Minas, terceiro Rio de Janeiro. Hoje, Minas Gerais, de longe, é o estado que mais produz, tá bom? Não há necessidade de escrever, tá? Ele está perguntando os estados, você pode pôr SP, MG, RJ, certo? B. Qual o seu mecanismo básico? Eu sugiro que nós copiemos da maneira que está aí. Está muito bem colocado, olha. Os estados comprariam as safras de café com financiamentos de bancos estrangeiros, lembra? Bancos estadunidenses e ingleses. O café seria estocado e a oferta regulada no mercado para manter os preços estáveis. Era uma política de valorização ou uma política para evitar a desvalorização. É isso? Beleza. E aí o que aconteceria? Quando produção e consumo se equilibrassem, eles devolveriam tal produto ao mercado. Queridos, isso só foi se agravando com o passar dos anos. Tanto é que quando o Vargas assume
à presidência da República lá em 1930, uma das primeiras ações ainda visando uma valorização do café será destruir tudo que tinha armazenado, tudo que tinha de excedente. E era muito café. Tá? Eram mais de 30 milhões de sacas de café. Era assim, lembrando que cada saca ela tem 60 quilos, então veja a quantidade de café que foi se acumulando principalmente no Porto de Santos, nos armazéns do Porto de Santos, desde o convento de Taubaté. Era muita coisa, certo? Então pode copiar a B da maneira que está aí, né? Dá um pause no vídeo e copia, certo? Você sabe como fazer. A segunda eu não vou fazer, porque está na segunda parte da aula, a gente volta daqui a pouquinho para ela para fazer, certo? Daqui a pouquinho que eu digo na próxima aula. A terceira dá para fazer de boa. A primeira eleição competitiva da República Velha ocorreu no governo de Nilo Peçanha, envolvendo o Marechal Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, sendo que este último desenvolveu a campanha civilista, lembra? Um civil contra o militar. Essa campanha civilista defendia uma reforma eleitoral, na qual o voto se tornaria secreto. Isso não aconteceu, só aconteceria a partir da Constituição de 1934. Tá? Ele também propunha a criação de um Código Civil, certo? Aliás, ele trabalhará, né, digamos, de maneira entusiasmada para isso, mesmo não sendo eleito, e a revisão constitucional, uma reforma da Constituição também era proposta por ele, ou seja, era uma forma de combater esse modelo político oligárquico que vigorava no Brasil naquele momento. Certo? Tudo bem até aí, queridos? Então, a terceira alternativa A. A quarta também dá para fazer de boa, que ela tem a ver com o convênio Taubaté, uma questão muito interessante, a título de complemento. Dá uma olhada aqui. Ó. O convênio de Taubaté, firmado pelos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 27 de fevereiro de 1906, resultou para a economia cafeeira as seguintes medidas. Primeiro, garantia de preços mínimos para os produtores. Esse é o objetivo principal. Evitar que o preço do café baixasse drasticamente, reduzisse drasticamente. Então, por isso que nós falamos que é uma política de valorização dos preços para que eles pudessem evitar a desvalorização dos preços do produto. Então, um preço mínimo e acabou. Abaixo desse valor, não poderiam vender o produto. Tá. Avaliação e critério para a exportação do produto, sendo que o café inferior ao tipo 7 deveria ser consumido no país. Queridos, ele diz que está errado porque é o seguinte, se o problema já era uma superprodução, tudo que pudesse ser exportado era exportado. Então, não tem nenhuma restrição às exportações. Pelo contrário, o que haverá aqui será exatamente uma política de incentivo ao consumo, de estímulo ao consumo. Então, a 2 está errada por conta disso, tá bom? Terceira, diminuição dos impostos para facilitar a ampliação das áreas de cultivo. Opa, pera lá. A 3 também está errada, certo? Ele aqui, ó, ele não coloca a 3 como errada, mas ela está errada sim, tá? Porque como é que você vai diminuir os impostos e facilitar a área de cultivo? Para que vai plantar mais café se já tem bastante? Então, está errada a 3, tá? Eu discordo dessa apresentada. E se não tivermos alternativa para marcar, eu sugiro que você coloque verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. E a 3 também é falsa. Como é que eu vou diminuir imposto para facilitar a ampliação da área de cultivo? Eu quero, na verdade, incentivar o consumo, não o cultivo. Então, está errada a 3. Compra e retenção pelo governo de toda a produção cafeeira. Não é de toda a produção cafeeira, é de uma parte dela. E responsabilidade total do governo na exportação do produto. 2 erros aí. Primeiro, que o governo não comprou tudo, comprou só o excedente. E segundo, que o governo também não é o responsável pela venda, certo? Então, também está errado a 4. E a 5, organização de serviço permanente, propaganda da produção e comercialização do café. Opa, e show de bola. Tá? Então, meus queridos, eu sou obrigado a discordar do que se apresenta e digo para vocês que as corretas são só 1 e 5. Só 1 e 5. Então, você faz como verdadeiro ou falso, você abre ali a possibilidade de uma alternativa F
e coloca 1,5. Concorda comigo? A 3 ela não pode estar correta. Tá? Eu não posso ampliar a área de cultivo, pelo contrário, os caras proibiram plantio de novas mudas. Então, errado. Beleza? 1,5, correto. Maravilha. A 5 eu vou fazer depois, que tem a ver com a outra parte da aula, certo? A 6 também tem a ver com a outra parte da aula. Deixa eu ver essa daqui. Expansão ferroviária. Eu vou fazer agora, porque ela tem a ver com a questão, né, do período do governo do Afonso Pena e do Nilo, e a última também. Então, vão ficar apenas algumas, tá? A 7, na verdade, é uma questão do Enem, ela poderia se enquadrar em qualquer uma dessas aulas. E como nós já estamos aqui, eu faço, certo? A estrada de ferro noroeste do Brasil, que começa a ser construída em 1905, ainda no finalzinho do governo do Rodrigues Alves, portanto, foi criada ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para a agricultura e para o povoamento. É o chamado Novo Oeste Paulista. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas apenas como auxiliadora da produção cafeeira. Claro, nós sabemos, a cafeicultura foi responsável pela implementação da malha ferroviária aqui no Sudeste, pois eles necessitavam levar o produto até o litoral, até o Porto de Santos, para que ele pudesse ser exportado. Essa nova orientação dada à expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo a valorização de regiões de baixa densidade demográfica. Então, regiões que ainda não eram ocupadas, elas tinham esse estímulo a partir das ferrovias para que houvesse uma ocupação, certo? Então, alternativa D. E a última aqui, você já viu qual é, mas eu quero lhe mostrar o exercício que eu achei ele bem bonito. Então, nós temos aqui um indígena, certo? E, claro, de forma ilustrativa, olha, ele está utilizando um telefone. Perceba que no seu pé está escrito Amazonas, num dos seus braços está escrito Rio Grande, no outro está escrito Prata, né, a bacia do Prata, desculpa. No pé esquerdo está escrito Pará, enfim. Então, é como se as regiões do território brasileiro estivessem integradas, é isso que representa a rede telefônica. Ali, ó, a rede telefônica. Em breve, já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Tá bonito. A charge bem interessante, muito criativa, inclusive, que mostra como a telefonia integraria as mais diferentes regiões, os mais diferentes estados do país, certo? Então, a charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, como eu acabei de dizer, alternativa aí. Tudo bem, queridos? Então, olha, ficou para a gente fazer depois o exercício 6, que trata da revolta da Chibata, certo? O exercício 5, que trata da política das salvações do governo Hermes da Fonseca. E o exercício 2, que também trata da revolta da Chibata, certo? Então, esses exercícios que não foram feitos serão feitos na nossa próxima videoaula, pois, como eu já disse e faço questão de repetir para vocês, eu dividi o módulo 36 em 36. Parte 1, governo do Afonso Pena e do Nilo Peçanha. 36, parte 2, governo do presidente Marechal Hermes da Fonseca. Beleza? Um abraço, obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima aula com a parte 2 do módulo 36. Valeu, até mais.